Olá, eu sou Alexandre Sclapis, sou psicanalista e você está no podcast Teoricamente, um dos podcasts da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Lilian Afonso, que é membro do Instituto Hécatos e coordenadora do grupo Música e Psicanálise, aqui comigo no estúdio. E lá de Birigui eu tenho Adriane Watanabe. Oi, Adriane. Tudo bem? Oi, joia. Que também é psicanalista e membro do Instituto Hécatos. Bom, primeira pergunta para as duas é: qual que é a relação que vocês veem entre música e psicanálise? Bom, vou começar, Adriane. Como qualquer arte, eu acho que elas têm muito a contribuir. A gente pode pensar, a princípio, na experiência emocional que elas trazem. A princípio, né? Onde as pessoas podem ter um primeiro contato com as próprias experiências, né? Através da música. Vamos falar da música, né? Em especial. É um primeiro contato. Se a gente prestar atenção nas letras, na melodia, no conjunto, elas podem trazer muitas emoções diferentes. E esse contato, às vezes, é o primeiro contato que a pessoa tem com ela. A música ela faz parte de todo o trajeto do ser humano e ela ajuda muito a dar uma certa compreensão às emoções, ela desperta emoções e ela ajuda a entrar em contato com essas emoções que às vezes, muitas vezes, às vezes não se nomeia. E através da música e da letra, dá uma certa inteligibilidade a essa emoção. Então, essa emoção pode ser despertada e, às vezes, nomeada também. É bem interessante que nós temos a música chamada clássica, não é? E a música chamada popular. E a chamada popular, ela tem uma mistura entre uma poesia e a música em si, né? Uhum. Então ela é mais, nesse sentido, para mim, ela é muito mais rica. Porque ela consegue tornar, Sim. conter um sentimento, muitas vezes sem nomeá-lo, às vezes nomeando, mas ela consegue conter alguns sentimentos que uma palavra de dicionário não consegue. Eu me esqueci do nome do autor que diz que a música existe porque faltam palavras. Não é? Uhum. E eu me lembro da Fabiola também dizendo que a poesia, toda letra é uma poesia, ela não representa, ela apresenta uma experiência emocional. Não é? Então é uma chance que a gente tem de entrar em contato com experiências emocionais que às vezes no dia a dia a gente não está em contato com ou preparado para estar em contato com, e a música nos permite esta aproximação, não é? de, de, de repertório, né? Agora eu estou buscando a palavra repertório. A gente fala sempre repertório de música, mas a música aumenta o nosso repertório, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Adriane falou que ela traz a emoção, né? Como decodifica essa emoção. Eu não sei, eu acho que eu tô mais para a Fabiola, sabe, Adriane? Ela apresenta emoções que a gente busca nomes para elas. Nem sempre esse nome ele vem implícito na letra, na poesia, né? Às vezes é o conjunto da melodia com a letra que provoca emoções e são variadas em cada pessoa, né? Uma música que me traz tristeza pode trazer uma imensa alegria para uma outra pessoa. E às vezes nem sempre a poesia traz esse conjunto, né? Uhum. É da pessoa para a música. É a relação, é o tipo de vínculo que ela estabelece com aquilo. Eu acho interessante porque quando você traz ali a música clássica, a popular,
A música popular, ela tem essa capacidade de falar através da letra, de emoções do dia a dia, desse cotidiano. Sim. Parece que a música popular, ela traz para muito próximo essas emoções do indivíduo vivida no dia a dia, muitas vezes nesse cotidiano, nessa rotina do dia a dia, e como ela serve também para expressar algumas indignações, algumas emoções que estavam muitas vezes reprimidas, às vezes falas através de uma fala não tão clara, manifestar essa indignação com algum acontecimento, com alguma injustiça social, enfim. E eu acho isso muito interessante, porque, por outro lado, eu acho que ela também desperta, além dela apresentar, eu acho que a música, através da harmonia, ela também é capaz de despertar alguns sentimentos, que às vezes a pessoa não estava em contato, mas ela tem essa capacidade de levá-la para um outro nível, o ouvinte. Mas então, né, continuando o que você está dizendo, eu acho que é o contato com o que a letra traz e a melodia traz que faz a pessoa se aproximar dessa experiência. Porque a experiência é pessoal. A música não, ela abrange todas as pessoas, mas cada um vai sentir a sua maneira, né? Então vai trazer as suas experiências e aí talvez ressignificá-las a partir de uma letra. Tem uma questão importante quando a gente fala de música e psicanálise, que é como eu ouço uma música. Sim. Quando a gente se propõe a ter um grupo de estudos e chama música e psicanálise, o exercício da escuta, do que não é aparente, Sim. não é? Esse refinamento. Você sabe, Ale, desculpa te cortar, no grupo, a coisa que a gente mais percebe o tempo todo, né? Frequentou uma ou duas, a primeira coisa que diz, nossa, eu nunca tinha prestado atenção nessa letra. A gente costuma cantar, a gente costuma se envolver, mas a gente não presta atenção no que está sendo dito. E para o psicanalista, para qualquer pessoa, isso é muito importante, prestar atenção no que o outro diz, né? A gente não está acostumado a parar para prestar atenção no que o outro diz. Mas para o psicanalista é primordial, né? A gente Sim. trabalha com a escuta, né? Se você não sabe escutar. E outra, né? Uma mesma palavra, uma mesma oração, ela traz diversas compreensões, Sim. né? Não só o que se apresenta a princípio, né? É uma coisa legal que vocês falaram do grupo que a gente tem de música e psicanálise, uma coisa muito legal é que uma mesma música, ela gera versões diferentes. Sem dúvida. Como cada um individualmente escuta a seu modo e entrar em contato com essa outra versão do outro, Uhum. que não é a sua, eu acho que é algo muito interessante. Estar aberto a uma outra interpretação da letra que a outra pessoa traz. E assim, como existem várias interpretações, né? Várias leituras. E esse respeito e esse acolhimento a essa outra interpretação também faz parte Sem dúvida. do exercício da profissão de psicanalista. Eu acho que tudo que serve para o psicanalista serve para as pessoas como um todo, né? Que é a escuta, a falta de moral no entendimento, a falta de... Ai, me foge a palavra agora, de julgamento, né? Mas para o psicanalista isso é primordial, né? Primordial. E eu acho também que, voltando a falar da música, que essa capacidade de aumentar as possibilidades de entender uma mesma coisa de formas diferentes, nossa, isso contribui muito, inclusive para o psicanalista, né? Sendo um pouco saudosista, eu sou da época do bolachão. Bom, nem vou falar nada, né?
E, e a gente esperava Saiu o disco, sair né? o disco. Sim. E a gente prestava atenção na letra. E eu vi aquilo uma, duas, três, 4 vezes. A Lado gente A e lado B. até furar. Até furar. Né? Até aquela A agulhinha fica toda sujinha. ficar sujinha, você ter que trocar, Trocar. não é? Porque cada disco era um trabalho, era como se fosse um romance, um livro, Sim, sim, sim. Sim. não é? Sim. Então, eu pelo menos eu tô acostumada quando lança parar para ouvir o trabalho todo. E hoje em dia não tem mais esse cuidado de, de uma unicidade no trabalho, né? É um single. E Descontextualizado, né? não tem contexto. Sim. Né? E esse é um dado importante. Eu acho também o cuidado que era feito isso. Né? Era tudo muito planejado nos mínimos detalhes. Né? O encarte que vinha dentro, quando você fala de bolachão, o encarte que vinha dentro, com as letras Sim, escritas. A capa era algo também assim de uma sensibilidade na composição com o disco. Então, existia toda uma áurea nisso, né? De você pegar o encarte, escutar a música, a harmonia, a melodia, e depois ler a letra, depois várias e várias várias vezes vezes. acompanhar essa letra. Então, assim, como iam surgindo novas observações, novas emoções. E isso acompanhava também conforme o dia, né? Um Sim, dia mais triste, um dia mais alegre, um dia para se motivar. Aquele encarte de dentro é uma pena, não existe mais. não, não, não. É, ainda tentaram manter essa parte do encarte, que são as letras, quando era CD, né? Eu ainda Você, compro CD. você ainda compra CD? Eu ainda tenho os encartes. É. Mas um belo dia, como já estava tudo na plataforma, eu peguei, retirei todos os encartes. Tinha muito CDs. Retirei todos os encartes, deixei o CD e doei. Porque já estava tudo em plataforma, mas os encartes eu Sim, tenho. sim. Tenho todos os encartes. Eu tenho CDzão. Nossa. Hoje eu não teria nem onde ouvir. É. Ah, é? E, É verdade, né? Se a gente tomar cuidado, não vai ter mais onde ouvir. Não tem onde ouvir, né? então, deixa eu contar uma experiência interessante com a música. E os tais dos bolachões, né? Meu marido tem uma coleção desses CDs todos, e aí uma vez nós viajamos, e aí nós trouxemos, hoje em dia existe vitrolas, elas são assim, a gente diz que elas são vintagens, porque na verdade se toca com agulha, aquele chiado, aquela coisa característica, mas ela tem lugar para você conectar o computador, enfim, caixas de som, então é um moderno, né? É um antigo moderno. E eu me lembro que quando nós chegamos de viagem, nós colocamos em cima assim, do móvel, e os meus filhos vieram e falaram assim, o que é isso? E aí nós pegamos, né, ele passou e pegou toda a coleção de disco dele, a gente colocou e colocou. E essa geração, né, que é a geração nata, digital já, né, vocês ouviam com esse chiado. E aí, uma coisa engraçada é que eles começaram a ligar para os amigos para mostrar. Não, vocês precisam ver o que tem aqui em casa. E aí, porque eles não têm esse lado. Depois nós fizemos uma reunião com amigos, né? Agora a gente denuncia a idade. Né? E aí foi uma reunião porque tinha aquele detalhe também, assim, de você escolher o disco que você queria ouvir naquela hora. Então, assim, foi interessante porque cada um procurava na coleção um disco que queria ouvir. Então, também é algo que hoje a gente não tem, né? Tem as playlists e segue. Né? Mas você sabe, eu acho que eu vou falar que nem velho agora também, né? Que
né? A gente escutava os mais antigos dizer e vou fazer a mesma coisa, né? Nesse tempo, eu acho que a gente tinha mais tolerância às coisas, porque não eram todas as músicas que a gente gostava. Tinha música que gostava mais, tinha música que gostava menos, mas você punha a agulha lá e tocava até o fim. Então, você tolerava a música que você não gostava tanto. E com o passar do tempo, às vezes até passava a gostar mais dela do que de alguma outra. Esta geração que foi... eles selecionam, né? Eles fazem a sua playlist, como a gente também, né? Faz a playlist e escuta só aquelas músicas que a gente seleciona e passa a não perceber não é o conjunto, me foge a palavra. O repertório. O repertório todo do artista, né? Às vezes aquilo é uma amostra que não representa, né? E a gente deixa de conhecer muito por causa disso. Então, olha como a tolerância, mesmo em coisas simples, né? Ela faz muita diferença. Agora que a gente falou sobre o bolachão, e a Adriane trouxe essa questão do aparelho para poder ouvir, né? Eu fico imaginando nós psicanalistas, qual é o cuidado que a gente tem de manter determinadas tecnologias para poder ouvir determinadas emoções. Talvez se apresente para nós um tipo de sofrimento que eu não tenho um aparelho para ouvir, para tocar. Talvez o paciente me venha com um bolachão e eu não tenho o aparelho para tocar. Então, é interessante essa relação também entre todo esse universo musical como modelo, um exercício e um modelo para a psicanálise. E quando a gente está falando hoje especificamente de música, mas poderia ser qualquer arte, né? Sim, sim. Quanto tempo a gente passa apreciando um quadro? A gente sabe a história daquela música. A música tem uma história. Sim. Qual é a história daquela música? Sim. Não é? A trajetória do cantor, do autor. Exatamente. Então, tem um universo ali que, em termos de psicanálise, é um exercício para a clínica. Sim. Tentar voltar, pegar aquele contexto, né, de uma Ângela Maria, de um Calbi Peixoto, etc, etc, etc. Que contexto é este? Não é? Que letra é esta? Que mundo era esse que vivia esta pessoa? Não é? Que Brasil era este? Conversando com pessoas um pouco mais velhas, elas têm algumas coisas que a gente não entende. E aí você vai procurar nas músicas, você vê aquela idade representada naquelas músicas. Então, assim, fica muito mais fácil de entender. É lógico que não é um fato. Eu não vou entender todo mundo a partir de uma determinada música ou de um contexto. Porque a gente, mesmo sendo desta época, né, vivenciando isso, pode estar preso em alguma outra época. E mistura, né? E a mistura das épocas, né? Mas elas ajudam como repertório mesmo, né? Aumentando esse repertório da gente, né? É interessante, quando você falava ali, eu estava pensando, bom, ela nos apresenta também experiências emocionais de uma época, algo que talvez a gente não tem como entrar em contato. E a música traz isso, traz esse contato. E aí, como eu achei muito interessante como o psicanalista oferecer esse aparelho, né, para a pessoa que está com esse bolachão que não toca em lugar nenhum. Ele não consegue tocar em lugar nenhum. E aí entrar em contato com isso, né? Ser um continente para isso, para que possa trazer isso, como você disse, bom, as pessoas de mais idade falam algumas músicas, eu não consigo entrar, mas quando ouço, eu percebo essa emoção. Então, também essa abertura, né, a essa relação com o outro, eu acho importante também, porque a gente fala de música, e aí você trouxe uma coisa interessante, que era, bom, a gente tinha que ouvir o que a gente não gostava. Ah, sem dúvida.
Então, essa delicadeza na relação com o outro, Sim. ou um disco, né, uma música que o outro queria ouvir, você não gostava. Mas como era um aparelho, e nas casas tinha um aparelho, você tinha, e essa tolerância a essa relação com o outro, né? Porque Sim. hoje essas playlists são montadas individualmente. E cada um ouve no seu fone de ouvido, né? Então a gente dificilmente compartilha, né? Fica cada um no seu mundo, né? Eu estava pensando nas palavras também, quando a gente fala desse tempo mais anterior, como o futuro, né, dos filhos da gente, né? Meu filho traz palavras que eu não entendo, né? E ele me dá o contexto, que aparecem em músicas, mas que também estão descontextualizadas. Palavras que se perderam, né? Eu vinha vindo para cá com meu marido e a gente estava falando da garoa de São Paulo, né? Daqui a uns 10 anos, 15 anos, a palavra garoa vai se perdendo. Ninguém sabe nem o que é mais garoa. Eu vivenciei garoa, né? Então, assim, olha a experiência emocional que tem a palavra garoa para mim. É uma coisa muito gostosa, né? Garoa daqui 20 anos, mas o que é isso? Que isso? Né? Como há tempos atrás, há alguns anos atrás, né, falavam que Djavan era difícil, né, que não se entendia o que Djavan falava. Imagina, são palavras, né, que a gente não para, às vezes, para se dar conta do que elas estão dizendo, do que elas querem apontar, né, do que elas significam. E aí parece que não se entende. E eu acho que o psicanalista também, aumentando esse repertório, né, anterior, posterior, diversificado, né, facilita essa escuta. Né? E interessante que a gente está falando do passado, mas a minha maior dificuldade não é entrar em contato com a música do passado. A minha maior dificuldade é entrar em contato com a música de hoje. Eu tenho essa enorme dificuldade. Eu ouço e falo, hã? E aí eu paro. Bom, espera, ouve. Uhum. Tenta entender que clima emocional é este, tenta entender que contexto é este. Você entender, assim, a dificuldade de conseguir estar sintonizado com tudo isso. Né? Eu queria trazer, agora como um exemplo para a nossa discussão, uma música. Deixa eu só fazer o meu bichinho virtual funcionar aqui. Funciona, rapaz. Tecnologia. Ai, tecnologia. Que é a música Paralelas do Belchior. Uhum. Né? Em como a gente tem uma letra, a gente tem algo, uma letra que é uma poesia, Sim. como a gente tem algo por trás dessa letra, como tem uma harmonia e como tem uma harmonia que casa com essa letra. E ter a delicadeza de poder ouvir tudo isso é um exercício psicanalítico, um exercício para a clínica, para mim, extraordinário. Né? Eu vou ler aqui a letra da música e depois eu vou fazer alguns comentários sobre a harmonia. Né? Paralelas do Belchior. Né? Dentro do carro, sob o trevo, assim por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de Mercúrio, eu vejo a luz do seu olhar. Passa praças, viadutos, nem te lembras de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana, sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas,
em que foges do que é teu. No apartamento, 8º andar, abro a vidraça e grito, 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 grito quando o carro passa. Pelo infinito sou eu, sou eu, sou eu. Por si só é uma... Você sabe que quando você falou dessa música, eu fui dar uma olhada, né? Porque tem a Vanusa que canta, tem. Eu ouvi com a Lineker. Gal Costa, não, com a Maria Bethânia, é linda com a Maria Bethânia. Lineker tem uma versão linda. E cada versão, e cada voz, é outra música, né? É outra emoção, é outra. E aí eu ouvi que uma amiga do Belchior, né, que a letra era muito maior que essa. Ela não era só isso. E aí ela canta a música toda. O nome dela eu até marquei. É Lúcia Menezes. Depois eu procurei o vídeo e não encontrei mais. É engraçado, só voltando um pouquinho para a psicanálise, né? Como a letra toda, ela dá uma outra impressão da música, sabe? Não dá essa impressão. E aí eu fiquei pensando na clínica, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, mesmo entre amigos, para quem não faz análise ainda, né? E para quem não é psicanalista, como a gente enxuga quando a gente vai falar, né? A gente vai enxugando, 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 e aí sai só um trecho. Mas olha quanta coisa tem por trás disso, né? Se a gente se focar só no que está sendo dito, tem muita coisa por trás, assim como a letra, né? A letra, ela traz uma coisa muito maior por trás. Ela tem um clima. Sim, sim, é exatamente isso. E atrás da fala do paciente também tem um clima, né? Tem um clima. Se a gente não estiver atento, a gente também não percebe. Tem algumas frases aqui que me chamam assim, mas sabe quando bate na veia? Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. Antes que você fale sobre isso, né? Eu fico pensando, né? Talvez esse não apreciar a música, olhando detalhe por detalhe dela, talvez seja um pouco disso, né? Quando a gente só vê aquela emoção bruta, quando a gente só ouve a palavra, a frase como um todo, sem o detalhe, sem o carinho, sem a delicadeza, né? E nos sentimentos e na vida também, né? Tem uma tristeza muito grande Nossa. nessas duas frases, né? Que só entende o que é cruel e o que é paixão. Tem uma tristeza, tem é uma frase forte. Sim, sim. É uma frase muito forte. A música toda ela é muito tensa, né? E isso parece que é o fundo do poço, né? Pelo menos para mim sou assim, né? Olha a que ponto eu chego, né? Eu só entendo isso. Agora que você falou que a música é tensa, eu queria chamar a atenção para a harmonia dessa música, né? O tom dela que está aqui, mas seria só uma questão de transpor, mas esse é o tom que o Belchior fez. O tom é lá. O tom é lá. Eu não entendo muito. Eu sei, eu vou explicar. Ah, legal. O tom é lá. O tom de uma música, a tônica de uma música, ela é importante porque é onde a música repousa. O tom da música é onde ela repousa. Sabe início de novela? Início de novela, assim, tá todo mundo bem, tá tudo certinho. Aí vai ter um drama, aí vai ter uma tragédia, e aí eu vou resolver. É o princípio do romance, esse é o princípio De uma geral. ópera. É o princípio geral. Então, o tom da música é onde ela descansa. Então, geralmente, uma composição, ela começa no tom e termina no tom da música. Começaria em lá e terminaria em lá. O quinto grau de qualquer música é o ápice da tensão. É o quinto grau, sabe? É o capítulo 100 da novela
que a bandida vira mocinha, mocinha, tudo acontece, sabe? A tensão máxima se dá no quinto grau de uma música. É assim que o compositor ele vai pensando os graus. E essa música, a primeira nota dela é Mi, que é o quinto grau. Ah, é? Não é Lá. É Mi. Quando você falou que o clima dessa música é muito tenso, faz todo sentido porque ela começa em Mi. Ela já começa na tensão máxima, Sim. que pede uma resolução. E ela vai caminhando, né? Dentro do carro, Mi. Depois, Mi. E aí, no final da frase, ela repousa em Lá. Dentro do carro, Mi. Sob o trevo, Mi com sétima. A sétima aumenta a tensão. A 100 por hora. Aí eles já jogam Lá. Ó meu amor. Ele joga outro Lá. E aí a música descansa. Mas ela não aí ela começa outra frase. Com Mi. E tens agora. E ele vai fazendo esse jogo, começando tenso e terminando na tônica, ou seja, no repouso. Porém, conforme a gente vai caminhando na letra, o que vai acontecendo? Tem uma hora, em cada luz de Mercúrio, vejo a luz do seu olhar. Ele trabalha o tempo todo com Mi e com um grau 7, que seria um diminuto, que aumenta a tensão da música. Que curioso. E ele repousa nesse trecho, não no Lá, que seria a tônica para repousar, mas no próprio Mi, ou seja, na própria tensão. Então, é a tensão da tensão. Não é? E no final, a última nota, que geralmente terminaria na tônica, termina no quinto grau em Mi. Ou seja, é uma música que tem tensão o tempo todo. O que ela te permite é respirar aqui e acolá. Ela permite um respiro aqui e acolá. Mas ela é uma música que a harmonia casa com a letra. Né? Se você lê, você percebe a tensão e a harmonia composta casa com a música. Então você tem aí uma obra de arte impressionante. Mas então, eu vinha comentando também que, assim, que curioso, né? Tem músicas que sobrevivem e tem músicas que não, né? E às vezes a gente não se... Ai, desculpa, Adriane. Não Desculpa. sei que fica tranquilo. E aí, muitas vezes, a gente não se dá conta do porquê algumas sobrevivem e outras não. Se você prestar atenção na letra, olha, ela vai oscilando entre por cima, dentro, rico, pouco, muito. Ela faz uma variação o tempo todo. Ela nunca está num lugar, ela está sempre por cima, por dentro, é rico, diminui, aumenta, ela é contraditória. É muito tensa. É muito tensa. E é curioso que me parece que quando ele canta, é aquela tensão interna, né? É uma coisa assim, quase que sublimada, né? É incrível, o que o meu marido dizia, né? A diferença, né? Entre um bom ator e um ator qualquer, entre um bom compositor e, né, um E não compositor tem qualquer. nenhuma nota musical aqui estrambólica, sabe? Pelo que você fala. Difícil, não. É uma harmonia com acordes que não são complexos, não é? Como os do Tom Jobim, por exemplo. Que variam, né? Exatamente. Adriane. Só uma curiosidade, quando a Lilian trouxe, antes de falar da harmonia, quando a Lilian trouxe sobre essa música Ser Maior, que o Belchior, ele fez, parece que 2 versões da música. Uma ele havia feito sem essa frase que eu vou ler, depois ele fez com essa frase e entregou para a Vanilla. E ela coloca no meio da música, e é aquela parte que ele fala, no Corcovado quem abre os braços sou eu, Copacabana esta semana, o mar sou eu, ele fala, e as borboletas do que fui,
pousam demais por entre as flores do asfalto em que tu vas. E aí, quando você está trazendo a harmonia, Lê, eu fiquei pensando, bom, a gente pode cair nessa vala comum de falar, bom, a letra é muito instigante, desperta muitas emoções. Aí, quando você traz essa função harmônica, eu fiquei pensando na música clássica, que é capaz de ser produzida para despertar essas Uhum, emoções exatamente sem palavra alguma. uhum, Então, esse detalhe do que você traz, que a música é colocada em mim, lá, essa função harmônica que o compositor ele uhum. tem de colocar em ordens, né, e colocar num grau de acordo com a emoção que ele quer que o ouvinte desperte no ouvinte, né? E a música clássica, eu fiquei pensando enquanto você falava, eu falei, bom, não tem uma letra para a gente se situar e falar, bom, está falando disso ou daquilo, e a emoção é despertada, né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, trazendo para a psicanálise também esse algo a mais que existe, né? Esse algo a mais que existe no silêncio, no outro, num grunhido, num som, sem ser na palavra. Né? Sim. E por que também eu fiz questão de fazer essa análise harmônica? Porque o paciente ele traz também consigo uma harmonia. Sim. Ele fala, mas ali tem uma harmonia por trás. E às vezes tem uma disjunção entre o que ele fala e a harmonia que eu percebo. Sim. Você percebe? Ele está falando alguma coisa, mas não casa com a Não. harmonia. Tem um descasamento. É muito curioso. Não é curioso? Sim, sim. Ele está falando que ele está feliz. E tocando uma música fúnebre. Mas desculpa, a harmonia está em Não. tom menor Não. e ainda com muito acorde diminuto. Está escrito em lócreo. Com muito acorde diminuto. Não está batendo uma coisa com a outra. Não. E a gente percebe. Mesmo ritmos, né? Sim. Então, essa questão de usar a música como um modelo para pensar situações clínicas, afinar a intuição, eu acho super importante. Estou falando da música, mas para quem me conhece, a psicanálise ela está ali grudada com a arte, né? Sim. O que a gente faz é arte. Não é... Não. É um a um, É um momento a momento. momento, é singular, Sim, não se repete não duas se vezes. repete. Como tem as técnicas de pintura, óbvio, mas é singular, é uma arte. Sim, sim. O que você Sim. diz para um paciente não é o que diz para o outro. A Não. música que esse traz não é a música do outro. Cada um tem a sua música, né? E às vezes a gente tem 10 minutos para recetar, Sim. né? Para poder acolher a música do próximo. Sim. Né? Você sai de um Iron Maiden, de repente você tem que Sim, recetar, sim. porque o próximo é uma bossa nova. E a gente falando em modelos, na própria música, né, como ele traz um modelo que, de certa forma, assim, reforça o que ele disse acima, né, porque assim ele havia dito que quanto mais ele trabalha, mais multiplica, mais ganha dinheiro, mais perde o amor. Né? E aí depois eu fiquei pensando no modelo que ele traz, quando ele fala que no Corcovado quem abre os braços sou eu. Né? Esses modelos que às vezes nossos analisantes também trazem, essas metáforas, e a gente cai no senso comum de ter aquela imagem na cabeça e saber do que se fala. Né? Sim. Quando, na verdade, está se falando de algo muito, muito mais subentendido, né? Muito Quando mais ele fala profundo. muito mais profundo, exatamente, porque quando ele fala sobre isso, ele pode estar fazendo referência a várias coisas, né? Inclusive por estar no Corcovado e por
por eles estar lá em cima, de braços abertos, né? A gente faz uma referência ao Cristo Redentor, né? Existe também algumas analogias que ele poderia estar com relação assim a uma certa referência à tentação que Cristo sofreu também, que era sobre ter todos os bens do mundo, né? Então, assim, como isso é delicado também quando o nosso analisando, ele traz para a gente alguns modelos e a gente às vezes subentende que está naquela imagem, não percebe a delicadeza que está por trás, que às vezes está querendo se referenciar a algo e não conseguiu dizer de outra forma, né? Então, eu acho assim, a música ajuda muito também nessa compreensão desses detalhes, assim, dessa sutileza, né? Sim. Delicadeza. Isso é... Puxando a sardinha para o meu lado, né? O que a gente faz no grupo lá é dar a possibilidade de cada um trazer a sua versão da música, né? O que entende por ela, ou por frases, ou por palavras, né? Ou pela música mesmo, pela melodia, né? E aí vai falar, poxa, mas como que isso serve, né? Serve aumentando o repertório, né? Porque quando a gente está no grupo, a gente está falando da nossa música interna, da música que eu estou ouvindo. E quantas músicas eu posso ouvir a partir daquela melodia e daquela letra. Quando a gente vai para o consultório como psicanalista, eu vou ouvir a música do paciente, não vou ouvir a minha música. Então, assim, aquela experiência que eu estou tendo no grupo, ela serve só para me aumentar repertório, para perceber que o outro enxerga diferente, como eu posso enxergar diferente, para talvez alcançar a música do paciente, né? As possibilidades que ele pode me trazer e a saber ouvir aquela música dele. E a própria letra cria repertório. Sim, Não é? sem dúvida. Por exemplo, como é cruel... A juventude do meu coração, que só Entende o que é cruel, o que é paixão. Isso a gente pode usar numa sessão. Se a gente entendeu, sim. se a gente pôde entrar em contato com isto, isso serve de modelo. Não é? Eu não sei você, Ale, mas assim, às vezes o paciente está falando e surgem as músicas. Sim. Né? E às vezes é o que o paciente precisa ouvir para ele fazer as relações dele, porque ele traz a música. A gente só entrega para ele o que ele está trazendo. Né? E dali ele forma as coisas. É uma profissão muito linda, muito encantadora. Eu acho que é uma oportunidade para os dois, para o psicanalista e para o analisando. É um grande momento para os dois. Isso quando o analisando não traz as músicas, porque é a única forma que ele consegue entrar em contato e verbalizar. Então, às vezes ele não consegue verbalizar de outra forma e traz a música. É como você citou no início, né, Adriane? Às vezes, tudo que ele pode fazer é ou um não entendo. Mas ali tem também poesia, tem música também ali, né? Se a gente puder ouvir, ela está lá. Se a gente conseguir decodificar, a gente pode devolver e talvez a partir dali possa surgir uma palavra. E aí sim uma poesia. Bom, estamos chegando ao final. Que pena. Passa rápido. Passa rápido. Não passa rápido. A hora que a gente começa a esquentar. Passa rápido. A hora que fica bom. Pois é. Agora que a gente se soltou. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Adriane. Prazer. Muito Foi um obrigado prazer. a você que está nos assistindo e nos ouvindo. E até um próximo episódio do Teoricamente.